A manhã começou como tantas outras. Jack tinha acordado cedo e preparava um café simples, enquanto Brooke, ainda sonolenta, se distraía com o telemóvel, sentada à mesa. Dividiam um pequeno apartamento alugado na cidade, onde levavam uma vida modesta, sem luxos, mas com certa estabilidade. Enquanto dissolvia o açúcar na caneca, o telemóvel de Jack vibrou. Ele olhou para o número no ecrã e franziu o senho. Era o contacto do advogado do seu pai, Robert Hartwell. Achou estranho. Atendeu com a mesma calma de sempre, mas a sua expressão transformou-se no instante em que ouviu as palavras seguintes. Robert foi direto ao assunto, como era do seu feitio. Disse que lamentava informar, mas que Douglas Whitmore, o pai de Jack, tinha morrido durante a noite, vítima de um ataque cardíaco fulminante, e que o corpo já estava a ser preparado para o funeral, marcado para o dia seguinte. Jack ficou sem palavras. A mão que segurava o telemóvel começou a tremer. As palavras do advogado ainda ecoavam quando ele desligou, ficando a olhar para o vazio durante alguns segundos. De repente, as lágrimas começaram a rolar. Era como se toda a frieza entre ele e o pai tivesse sido engolida por uma onda silenciosa de dor que ele não esperava sentir com tanta força. Brooke aproximou-se imediatamente, alarmada. Jack, o que se passa? Ele olhou para ela com os olhos vermelhos, lutou para respirar e disse quase num sussurro: O meu pai morreu. Por um momento, Brooke não soube como reagir. Depois, abraçou-o com um cuidado sincero, tentando oferecer algum consolo. Ele pousou o rosto no ombro dela e chorou de forma mais silenciosa, como se estivesse a desmoronar uma vida inteira de memórias por resolver. Passados alguns minutos, respirou fundo e disse que teria de partir naquele mesmo dia, que o funeral seria onde o seu pai vivia, no interior do Texas. Brooke acariciou-lhe o rosto e disse, sem hesitar: Eu vou contigo, não vais passar por isto sozinho. Depois, acrescentou com um tom mais leve, tentando aliviar o ambiente. É uma pena nunca ter conhecido os teus pais. Jack olhou para ela com um meio sorriso e disse que a sua mãe tinha morrido quando ele ainda era adolescente, que desde então o seu pai se tinha fechado, tornando-se mais rígido, mais duro, e a distância entre eles só aumentara com o passar dos anos. Ele queria que eu fosse como ele, que assumisse os negócios da família, que continuasse o legado. Eu queria outra coisa, e no fim perdemos-nos um ao outro. Partiram no início da tarde. Brooke notou que Jack se mantinha introspectivo, a olhar pela janela e a falar pouco. Ela respeitou o seu silêncio, perguntando apenas de vez em quando se estava tudo bem ou se queria parar. Quando o carro finalmente cruzou os limites da propriedade, a expressão de Jack mudou. Ela olhou pela janela e ficou visivelmente impressionada. À frente estendia-se uma longa estrada de terra batida, rodeada por campos cultivados, e, ao fundo, uma casa enorme, que mais parecia uma mansão do que uma simples propriedade rural. Meu Deus, era aqui que o teu pai vivia? Perguntou ela, surpreendida. Jack apenas confirmou. Sim, ele era dono de tudo isto. Estas terras pertencem à nossa família há mais de 100 anos. A fazenda sempre foi o orgulho dele. Brooke não conseguiu esconder o seu espanto. E nunca me contaste nada sobre isto? Jack encolheu os ombros. Porque nunca quis fazer parte disto. Queria seguir o meu próprio caminho. Chegaram pouco antes do anoitecer. A casa estava silenciosa, mas os trabalhadores da fazenda já preparavam tudo para o funeral. Muitos deles conheciam Jack desde criança. Cumprimentaram-no com respeito, alguns com abraços sinceros. Jack agradeceu, mas evitou prolongar as conversas. Entrou na casa, olhou em volta e sentiu uma estranha mistura de familiaridade e desconforto. Brooke caminhava devagar, observando cada detalhe. Era como se estivesse a tentar absorver a grandiosidade do lugar. E isso acendeu algo diferente no seu olhar.
Na manhã seguinte, o funeral realizou-se junto à capela da fazenda. Uma cerimônia simples, mas carregada de emoção. Poucos convidados estavam presentes. Na sua maioria, antigos funcionários, vizinhos de longa data e alguns amigos do pai. Brooke permaneceu ao lado de Jack o tempo todo. Ele manteve-se em silêncio, a olhar para o caixão, com uma dor que misturava tristeza, arrependimento e saudade. Enquanto o padre falava sobre o legado de Douglas Whitmore, Jack não conseguia deixar de pensar em quantas conversas nunca aconteceram, em quantos abraços foram negados por orgulho, em quantas vezes teve a oportunidade de voltar e não o fez. Aquilo pesava. Após a cerimônia, todos foram convidados a entrar na casa para a leitura do testamento. O advogado, Robert, estava na sala, com uma pasta de couro sobre a mesa. Brooke e Jack sentaram-se lado a lado, rodeados pelos olhares curiosos de alguns dos presentes. Robert limpou os óculos, abriu a pasta e começou a ler, com a sua voz firme e compassada. O documento especificava vários detalhes sobre contas, bens e pequenas propriedades, mas quando chegou ao ponto principal, a sala mergulhou num silêncio absoluto. Jack seria o único herdeiro da fazenda Whitmore, incluindo toda a estrutura produtiva da empresa rural com o mesmo nome. Extensas plantações de algodão, milho e trigo, áreas dedicadas ao cultivo de frutas e vegetais e um dos maiores rebanhos de gado da região. A propriedade incluía ainda equipamentos modernos, armazéns, uma frota de caminhões e contratos assinados com grandes distribuidores do país. A avaliação final de todos os ativos, terras e propriedades ultrapassou os 150 milhões de dólares. Brooke gelou por um instante. Tentou manter a postura, mas os seus olhos traíram um brilho súbito, quase impossível de esconder. Jack reparou. Foi sutil, mas estava lá. Um pequeno reflexo de choque e espanto. Ela rapidamente sorriu, apertou-lhe a mão com carinho e sussurrou. Uau! O teu pai confiava mesmo em ti. Jack não respondeu. Permaneceu pensativo, a encarar o papel à sua frente. A herança pesava mais como uma responsabilidade do que como uma fortuna. Aquela terra representava história, conflito, raízes, e agora estava nas suas mãos. Mas o que ele ainda não sabia era que essa herança também traria à tona intenções ocultas e alianças que ele jamais poderia ter imaginado, e que a maior prova da sua vida ainda estava para vir. Brooke parecia outra pessoa após a leitura do testamento. Até a forma como olhava para Jack tinha mudado. Tornou-se mais carinhosa, mais presente, mais interessada em tudo o que se relacionava com a fazenda. Fazia perguntas sobre a empresa, os contratos, os funcionários, as colheitas, e até mencionou que queria entender melhor como funcionava a criação de gado. Jack, imerso no luto pela morte recente do pai e ainda a absorver a magnitude da herança, não teve energia para interpretar aquilo de imediato. Estava num estado entre o luto e a responsabilidade. Pela primeira vez, encontrava-se diante de uma estrutura gigantesca, construída ao longo de gerações, que agora dependia exclusivamente dele. A sua cabeça estava cheia de compromissos, prazos, registros, formalidades. Enquanto isso, Brooke surgia como uma figura reconfortante, oferecendo ajuda com uma ternura que ele nunca tinha visto com tanta intensidade. Poucos dias após o funeral, ainda instalados na casa principal da fazenda, Brooke sugeriu que os dois fizessem planos para o futuro. Mencionou o casamento com naturalidade, como se apenas atirasse a ideia para o ar. Mas, observando atentamente cada reação de Jack, ele ouviu em silêncio, pensativo. Ela reforçou que estavam juntos antes de tudo aquilo acontecer e que sempre acreditara neles como casal.
Disse que o momento podia ser difícil, mas talvez fosse também uma oportunidade para um novo começo para ambos. Jack ouviu com atenção. Gostava dela, claro. Estava grato pelo apoio nos últimos dias. Mas aquela súbita empolgação com o casamento inquietou-o. Naquela noite, Jack pensou muito. Recordou todas as conversas anteriores com Brooke. Antes da viagem, ela nunca tinha demonstrado muito interesse em casar. Tinha outras prioridades. Falava em viajar, em crescimento profissional, em liberdade. O tom dela tinha mudado, e isso fê-lo refletir. Na manhã seguinte, preparou 2 cafés, sentou-se à mesa com ela e foi direto ao ponto. Disse que, se fossem de facto casar, queria que tudo ficasse claro entre eles, que pretendia assinar um acordo pré-nupcial. Brooke ergueu as sobrancelhas. Perguntou o que ele queria dizer com aquilo. Jack explicou que o que era seu antes do casamento continuaria a ser exclusivamente seu, que não havia outra razão senão a precaução. Ela riu de forma contida e respondeu que não precisava daquilo, que ele estava a insinuar algo grave, que estava a duvidar dos seus sentimentos. Achas que estou contigo por causa da fazenda? Perguntou ela. Jackman manteve-se firme, sem levantar-se a voz. Disse que queria evitar problemas futuros, que se o amor fosse real, um documento não mudaria nada. O ambiente tornou-se tenso. Brooke levantou-se da mesa, dizendo que estava desiludida. Disse que ele não a conhecia de verdade, que aquele tipo de atitude só criava barreiras entre eles. Jack não tentou convencê-la de nada. Disse simplesmente que, se ela não estava confortável com o acordo, podiam repensar a ideia do casamento. Brooke ficou em silêncio por alguns segundos. Saiu da sala. Durante o resto do dia, mal se falaram. Naquela noite, ela chorou. Disse que estava magoada, que nunca imaginara que Jack pensasse nela daquela forma. Ele apenas ouviu, não queria discutir. Estava exausto por dentro. No dia seguinte, Brooke voltou com outra atitude. Pediu desculpa, disse que tinha exagerado, que agora entendia o lado dele. Disse que aceitava o acordo, que o amor deles era maior do que qualquer pedaço de papel. 2 semanas depois, casaram-se oficialmente no cartório da cidade. Sem festa, sem convidados. Um casal comum a assinar um documento comum aos olhos de quem não conhecia a história por trás. Brooke segurou a mão de Jack com firmeza e sorriu. Disse que estava feliz que agora iriam começar uma nova vida juntos. E tinha uma sugestão. Podíamos mudar-nos para cá de vez. Tu tens a fazenda para gerir. Está tudo aqui. Seria perfeito. Jack refletiu durante alguns dias, mas acabou por concordar. A ideia fazia sentido, afinal ele precisava de estar presente para manter tudo a funcionar. Além disso, ainda estava a tentar encontrar alguma ligação com o passado, com o pai, com as raízes. Talvez viver ali fosse uma forma de fechar algumas feridas. Aceitou a proposta de Brooke e, poucos dias depois, mudaram os seus pertences para a mansão Whitmore. A vida dos dois estava oficialmente a recomeçar, ou pelo menos era nisso que Jack acreditava. O primeiro mês na fazenda foi intenso para Jack. A mudança exigiu mais do que ele imaginara. Reuniões com contabilistas, conversas com os antigos administradores, visitas aos armazéns, inspeções às colheitas e aos estábulos. A herança que carregava o nome da família pesava agora sobre os seus ombros. Havia decisões importantes a tomar, contratos a rever, pessoas a manter empregadas. Não se permitia descansar. Era como se o pai estivesse ali, a observar, à espera de ver se ele seria capaz de levar tudo adiante com dignidade. Brooke acompanhava parte da rotina, mas logo demonstrou algum desinteresse pelas questões administrativas. Preferia passear pela casa, dar opiniões sobre a decoração e sugerir remodelações nas áreas de lazer. De vez em quando dizia que Jack precisava de contratar alguém para tratar da papelada e focar-se em viver melhor. Ele ouvia, mas deixava a sugestão no ar sem prometer nada.
as coisas tomaram um rumo inesperado quando um homem apareceu no portão da propriedade, numa tarde de sexta-feira. O seu nome era Darren Lewis e apresentou-se como vizinho. Disse que a sua fazenda fazia fronteira com a dos Whitmore há décadas, que conhecia Douglas de longe e que sempre admirara o seu trabalho. Tinha um sorriso amigável e expressava-se com confiança. Disse que soube da morte recente de Douglas e que viera oferecer as suas condolências ao novo proprietário. Jack foi cordial, convidou-o para um café e ouviu o que ele tinha a dizer. Depois de trocarem algumas conversas casuais sobre a região, Darren comentou que sempre tivera interesse em comprar parte da fazenda dos Whitmore e que agora, com a nova gestão, talvez fosse o momento certo para apresentar uma proposta. Abriu a pasta e mostrou documentos, relatórios e números. A oferta era generosa, mais de 50 milhões de dólares por uma parte significativa da área produtiva. Jack agradeceu, mas rejeitou a oferta de imediato. Disse que não estava interessado em vender nada naquele momento. Darren sorriu, como se esperasse aquela resposta, elogiou a sua postura e disse que compreendia perfeitamente. Foi-se embora como chegou, com simpatia e cortesia. No entanto, o que parecia ser um encontro pontual repetiu-se alguns dias depois. Brooke ficou curiosa com a visita. Perguntou quem ele era, o que queria, o que tinha sido oferecido. Jack resumiu a conversa. Brooke não comentou muito na altura, mas o assunto voltaria a surgir com mais intensidade em pouco tempo. Na semana seguinte, Brooke começou a insistir com Jack para que reconsiderasse a proposta. Dizia que estavam diante de uma oportunidade rara, que o valor podia ser investido em negócios próprios, em viagens, em conforto. Mencionou que manter uma fazenda daquele tamanho era um fardo pesado, que talvez o pai dele o tivesse suportado por ser de outra geração. Jack ouvia com atenção, mas mantinha-se irredutível. Aquela terra era mais do que uma propriedade, representava história. Cada canto tinha marcas do seu avô, do seu bisavô e da sua infância. Vendê-la seria como apagar parte da sua identidade. Brooke argumentou que não se tratava de apagar, mas de evoluir, que já ninguém vivia preso ao passado. Ele continuou firme, sem levantar a voz, mas com a mesma resposta. Nada estava à venda. O que realmente lhe chamou a atenção foi o comportamento de Darren durante a terceira visita. Ele estava mais descontraído, mais íntimo, contava piadas e depois, entre uma frase e outra, mencionou algo que causou um desconforto imediato. Citou um comentário que Jack tinha feito durante o jantar na semana anterior, um pormenor específico que Jack só tinha dito a Brooke. Era algo trivial, mas que revelava uma conversa privada. Jack reagiu com um olhar desconfiado, mas manteve a compostura. Fingiu não reparar, desviou a conversa para outro assunto e despediu-se, como se nada tivesse acontecido. Quando Darren saiu, Jack permaneceu em silêncio durante vários minutos. Ligou os pontos em silêncio. As palavras de Darren foram um deslize, um pequeno erro que só cometem aqueles que se julgam acima de qualquer suspeita. Aquilo não era uma coincidência. Ele tinha a certeza de que havia uma conversa entre eles por fora. Brooke apareceu na sala pouco depois, sorridente, a dizer que Darren parecia um homem simpático, educado. Jack lhe limitou-se a acenar com um gesto. Ela comentou que o café tinha sido demorado e perguntou se ele tinha mudado de ideias. Jack disse que a sua resposta continuava a ser a mesma. Ela riu e respondeu que ele era teimoso. Depois abraçou-o, sugeriu um passeio e tentou mudar de assunto. Jack foi com ela, mas a sua mente estava noutro lugar. As palavras de Darren repetiam-se na sua cabeça como um eco. A intuição de Jack, que até então tinha sido suprimida pela confiança, começou agora a acender-se. Decidiu não confrontar ninguém de imediato. Preferiu observar. Desta vez, porém,
com os olhos mais abertos e o coração em alerta. Algo dentro dele dizia que a história estava longe de ser apenas sobre terras e heranças, e que talvez os maiores perigos estivessem dentro de casa. Brooke dizia sempre que precisava de algum tempo para si, que gostava de sair às vezes para respirar um pouco longe da rotina da fazenda. Frequentemente inventava pequenas viagens à cidade vizinha, conhecida pelas suas ruas tranquilas, cafés charmosos e lojas de artesanato. Dizia que adorava o ritmo lento do lugar, a simpatia dos comerciantes e que isso a ajudava a manter o equilíbrio. Jack nunca a impediu. Na verdade, achava bom que ela tivesse esse espaço, já que ele próprio passava os dias mergulhado nas responsabilidades da fazenda. Nunca teve um motivo para desconfiar. Acreditava que ela apenas apreciava aquela vida mais leve. Nunca perguntou com quem se encontrava ou quanto tempo ficava. Simplesmente aceitava, porque confiava. Passadas várias semanas desde a última visita de Darren, Jack recebeu uma chamada inesperada. Um dos maiores fornecedores de matéria-prima da região, que abastecia tanto a fazenda Whitmore como a propriedade de Darren, pediu para falar com ele pessoalmente. O encontro aconteceu discretamente, na parte de trás de um dos armazéns. O fornecedor olhou em redor antes de dizer o que sabia. Mencionou que, durante uma visita à fazenda de Darren, para finalizar uma nova remessa de sementes, presenciou algo que o deixou desconfortável. Viu Brooke lá. Até aí, nada de muito alarmante. Mas o que lhe chamou a atenção foi a forma como eles estavam. Disse que havia uma intimidade entre eles que saltava à vista. Estavam abraçados a trocar beijos, como um casal. Jack ouviu em silêncio a tentar controlar a respiração. Perguntou com firmeza: "Tem a certeza do que viu?" O fornecedor respondeu com a mesma firmeza: "Tenho. Eu filmei. Achei que devia ver por si mesmo." Ele pegou no telemóvel, abriu a galeria e mostrou o vídeo. Jack assistiu em silêncio. Era curto, mas suficiente. Brooke estava nos braços de Darren, os dois próximos a rir e a beijar-se livremente, sem disfarces, sem medos, como se fossem donos daquele lugar. O sangue de Jack gelou. A pequena cidade, os cafés, os passeios inocentes, tudo fazia sentido agora. Ela não saía para relaxar, saía para se encontrar com o vizinho que insistia em comprar as suas terras. Jack agradeceu-lhe pelo vídeo, guardou o ficheiro e saiu dali, com a cabeça a ferver. Sentiu uma mistura de raiva, desilusão e, acima de tudo, vergonha, não apenas por ter sido traído, mas por ter sido enganado com tanta facilidade. Ligou para o advogado sem dizer uma palavra a Brooke. Pediu para iniciar o processo de divórcio imediatamente e para ter os documentos prontos o mais rápido possível. Quando tudo estava organizado, esperou pelo momento certo. Brooke acabara de regressar de mais uma das suas excursões àquela pequena e charmosa cidade. Estava sorridente, a falar de um delicioso bolo de maçã que tinha provado. Jack chamou-a para se sentar e, com uma expressão calma, entregou-lhe o envelope. Brooke abriu-o e franziu a cara. Riu-se, a pensar que era uma piada de mau gosto. "O que é isto, Jack?" perguntou ela. Ele respondeu com calma. "Os papéis do divórcio." Ela tentou continuar a brincar, a dizer que aquilo não fazia sentido. Mas Jack apenas pegou no tablet e reproduziu o vídeo. O rosto dela empalideceu. O riso desapareceu de imediato. Tentou negar, depois chorou, depois implorou. Disse que foi um erro, que estava confusa, que amava Jack de verdade. Ele ouviu em silêncio. Quando ela terminou de falar, ele disse apenas: "Tu assinaste que não terias direito a nada do que é meu. Agora é hora de honrares a tua própria palavra." Levantou-se e concluiu: "Quero que saias desta fazenda até ao fim do dia." E depois saiu da sala, pondo um fim ao que começara como um casamento e terminara como uma traição calculada. Jack decidiu
levar a justiça até ao fim. Com as provas em mãos e aconselhamento jurídico, moveu uma ação contra Darren com base na lei de alienação de afeto. Era um caso delicado, mas as gravações, os testemunhos e o vídeo fornecido pelo fornecedor tornavam a acusação sólida. O advogado construiu o caso com precisão, detalhando como a interferência de Darren no casamento de Jack não fora apenas emocional, mas também estratégica. Ele tinha se aproximado com um objetivo claro: desestabilizar, conquistar e tirar proveito de uma situação. O tribunal reconheceu os danos causados, tanto morais quanto financeiros, e determinou uma generosa indenização a favor de Jack. A quantia, na casa dos 6 dígitos, foi vista por muitos como um recado claro para aqueles que acreditam poder brincar com a confiança alheia sem arcar com as consequências. Mas Darren não aceitou a derrota com resignação. A humilhação pública o corroía por dentro. O fato de ter sido exposto no tribunal, de ter sua imagem manchada e de perder uma fortuna num processo que ele jamais imaginou que existiria, o fez perder o controle. A raiva tomou conta de si e, numa noite aparentemente tranquila, ele decidiu executar sua própria vingança. Acompanhado por alguns de seus funcionários, ele pulou a cerca nos fundos da fazenda, carregando 2 galões de gasolina. O alvo era o celeiro principal, uma construção antiga, cheia de história, que abrigava não apenas ferramentas, mas também grande parte da memória da família Whitmore. Ele acreditava que destruir aquele lugar seria o golpe final, que faria Jack se arrepender de um dia ter cruzado seu caminho. O que Darren ignorava era que Jack havia instalado câmeras de segurança em todos os pontos-chave da propriedade. Não por desconfiança, mas por pura precaução. Desde que assumiu a fazenda, ele sabia que uma propriedade daquele tamanho precisava ser protegida. As imagens da tentativa de incêndio foram capturadas em tempo real. Um alarme silencioso foi acionado imediatamente, e a empresa de segurança ligou diretamente para o xerife local. A patrulha mais próxima estava a menos de 10 minutos de distância. Quando a polícia chegou, Darren ainda tentava acender o fósforo. Foi dominado, algemado e preso em flagrante por tentativa de incêndio e invasão de propriedade privada. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora pela cidade. O escândalo virou tema nas rádios locais, nas conversas de café e nas publicações dos moradores. Brooke soube da prisão de Darren através da mensagem de uma velha amiga da cidade. Seu nome estava estampado em sites locais, redes sociais e até mesmo numa pequena reportagem de rádio que circulava em grupos de WhatsApp. As palavras "preso em flagrante" soaram como um soco no estômago. O homem por quem ela havia trocado tudo estava agora na cadeia, exposto, envergonhado e derrotado. A esperança de uma vida confortável, sustentada por escolhas que ela acreditava serem inteligentes, virou pó. Darren não era o plano B. Ele era o plano A, o atalho, e havia falhado miseravelmente. No dia em que Jack lhe entregou os papéis do divórcio e mostrou o vídeo da traição, ela compreendeu que não havia mais volta. Naquela mesma tarde, foi Roberto, um dos funcionários da fazenda, que trabalhava ali desde os tempos de Douglas, quem a ajudou a fazer as malas. Ele a levou até a rodoviária da cidade. Brooke não olhou para trás, fingiu força, mas por dentro sentia o vazio de quem apostou alto e perdeu tudo. Ao chegar na cidade grande, foi direto para a casa dos pais. O apartamento era pequeno, simples, localizado no 3º andar de um prédio antigo e sem elevador. Fazia anos que ela não dormia em seu antigo quarto, agora ocupado por caixas velhas e um colchão solitário. Ela se sentou na cama e ficou a encarar a parede por horas. Ela, que sonhava com sofisticação, agora enfrentava filas para entrevistas de empregos básicos. As palavras "preciso recomeçar" giravam em sua mente como um mantra doloroso.
Brooke tentou plantar flores num terreno que julgava ser mais fértil, sem perceber que era um solo alheio, roubado e construído sobre raízes que ela mesma desprezava. E no impulso arrancou o que era verdadeiro para correr atrás do que mais brilhava. Acabou sozinha, de mãos vazias e com um nome silenciado. Jack, por outro lado, era como uma árvore silenciosa que suportou a tempestade com suas raízes bem fincadas na terra. Quando a tormenta passou, ele continuava de pé. Brooke colheu o que plantou: ilusão e ambição. Jack colheu respeito, justiça e paz. No fim, o homem que ela julgava ser simples demais provou que sua calma era, na verdade, a estratégia perfeita de quem sabe esperar a hora certa para vencer. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!